Nesse anime acontece uma guerra do Santo Graal falsa, onde magos mestres e servos batalham para conquistar esse instrumento capaz de realizar qualquer desejo. Os magos começam a invocar diversos servos com poderes incríveis para servirem a eles nas batalhas, mas tudo foge do controle quando os servos começam a agir por vontade própria, e alguns nem deviam estar ali. Não esquece de conceder o meu desejo e deixar o seu like. Bora pro vídeo. O anime começa com um mago fazendo um feitiço de invocação. A magia é muito forte e clareia todo o local. Enquanto isso, Faldeus pergunta para seu mestre Langal se esse tal de Santo Graal vale mesmo esforço. O mestre não entende legal e não acredita que ele realmente está falando sério. Ele pede desculpas e Langal explica que se existe qualquer possibilidade de algo chamado Santo Graal se manifestar ali, é extremamente necessário que eles estejam envolvidos. Esse é o maior desejo dos magos como eles, e também serve como uma espécie de linha de chegada. Mas o que eles encontraram até o momento não passa de um mero sinal. O Lord El-Meloy, líder deles que trabalha na Torre do Relógio, percebeu algo estranho nas pulsações da Terra. Por isso que os dois estão ali, pesquisando o que está acontecendo. O Langal prefere que seja apenas um rumor. Por mais que esteja contradizendo o que disse antes, ele sabe que todos os magos que batalham pelo Santo Graal colocam a dignidade da sua família em jogo, e começam a invocar diversos espíritos heróicos sem se importar com as consequências, além de jurar pelo brasão mágico herdado de suas famílias que irão alcançar a vitória. Langal explica para Faldeus que o herói invocado deve servir o mago que invocou, mas isso só é possível se for feito os preparos corretos. Logo vemos que o mago do início conseguiu invocar um rei chamado Gilgamesh. Ele fica muito feliz pelo seu feito. Gilgamesh pergunta se o mago quer ser o seu mestre e lutar ao lado do poderoso rei da cidade de Uruk. Quando estava prestes a aceitar o contrato com Gilgamesh, uma moça chamada Tiné aparece e corta a mão dele, que estava com um selo de comando que permite ele controlar o seu servo invocado. Ela se apresenta perante ao rei. O mago não entende como ela conseguiu passar pela barreira de magia. Tiné oferece a mão do mago para Gilgamesh, dizendo que fez isso porque ele queria roubar o armazém de tesouros do rei. Após isso, ela pede para o mago se retirar, assim ela não terá que matá-lo, mas ele resiste com magia, obrigando ela a queimá-lo vivo. Tiné pede perdão para Gilgamesh por ter feito algo tão horroroso na frente dele. Ele se pergunta se é o povo dela que está reinando a terra enquanto ele esteve ausente. Ela responde que não estão reinando nada, apenas vivendo em união com ela. Por fim, Gilgamesh pergunta se ela quer tê-lo como servo, para lutarem juntos na batalha. Após isso, na Torre do Relógio em Londres, vemos um aluno chamado Fletch implorando para o professor El-Meloy para participar da Guerra do Santo Graal. Ele questiona, querendo saber onde Fletch descobriu tudo isso. Sorrateiramente, ele ficou ouvindo tudo o que estavam falando na reunião do dia anterior, na sala subterrânea, e pergunta se aquele Sr. Langal que ele ouviu falar é aquele famoso homem que esconde seu corpo verdadeiro e usa corpos falsos. Meloy se estressa e pede silêncio, já que são informações extremamente confidenciais. O moleque não conseguiu resistir por ser muito curioso. Meloy vai esquecer tudo isso e fingir que não ouviu, já que só quer ter paz. Mas o garoto insiste com algumas perguntas e quer saber se poderia invocar um Napoleão Bonaparte, se tivesse algum item dele, como um retrato, por exemplo. Meloy acha que Napoleão iria preferir se matar do que servi-lo. Enquanto isso, Faldeus finalmente entendeu que os magos têm como objetivo se tornar mestre dos servos, e depois disso batalhar com outros mestres. E a alma dos servos que serão derrotados nessa matança vão ser drenadas para encher a taça do Santo Graal, que quando estiver cheia estará pronta para realizar desejos. Ele guarda todas essas informações no seu celular. Segundo Langal, a cidade que eles estão observando se chama Snowfield, e é muito provável que ela esteja cheia com uma enorme energia mágica, já que seu Lord Meloy sentiu isso. Mas para ele, os Estados Unidos possuem uma história muito rasa, e é um país que não merece essa aparição e nem pôr as mãos no Santo Graal. Após isso, Meloy pergunta o que o Fletch quer com isso tudo. Segundo Fletch, o Santo Graal é mó da hora e ele só quer vê-lo. Meloy diz que isso não é brincadeira, é um conflito entre magos, que causa situações mais terríveis que a própria morte, e um idiota como ele não conseguiria fazer nada contra isso. Fletch só achou a história mais incrível ainda. Então Meloy faz a pergunta final, querendo saber se Fletch mataria, derramaria sangue apenas para ver o Santo Graal pessoalmente. Seu aluno pergunta se não tem jeito de vencer sem matar, tipo uma partida de xadrez. Meloy acha uma ideia maravilhosa. Se o oponente do mago souber jogar perfeitamente, talvez ele aceite. Fletch queria muito ver um espírito heróico. Se possível, seria até mesmo amigo de um deles. Dessa forma, poderia conquistar o mundo. Depois disso, ele vai embora. O
professor ficou muito puto do nada, provavelmente alguma coisa de errada na fala dele. De repente, uma colega dele aparece com uma encomenda do Meloy e pede para o Flat entregar para ele. Flat traz para ele correndo e pergunta se pode ficar com a encomenda para ele. Meloy autoriza, já que não precisava dela mesmo. Se trata de um brinde que foi dado para ele. Flat agradece com lágrima nos olhos, feliz por ser discípulo dele. Meloy revela que só presenteou ele para fazê-lo esquecer da guerra, depois que ouviu Flat dizendo que queria conquistar o mundo. Não quer que ele acabe como um certo servo, que tinha o mesmo pensamento doido. Enquanto Langal observa a cidade, ele começa a pensar que tipo de espírito heróico poderia ser invocado ali, já que a Terra não possui a mesma história, mitos e lendas dos lugares onde as guerras do Graal costumam acontecer. Ele sabe que o local influencia quais heróis vão surgir. De fato, Faldeus não tem ideia de que tipo de servo seria, afinal todos os 5 são invocadores que escolhem, com exceção no caso de que seja um assassino. Langal corrige ele, dizendo que são 6 se excluir o assassino. São 7 servos no total, mas Faldeus insiste que são 6. De fato, na Guerra do Santo Graal que ocorreu no Japão, havia uma regra de serem 7 classes. No entanto, no caso dessa cidade, são 6. A classe mais forte e superior de todas, chamada Saber, não existe nessa guerra falsa atual, que não passa de uma cópia da terceira Guerra do Santo Graal, que é muito problemática. Langal percebe que tem algo errado. Aquele não é o verdadeiro Faldeus. Ele revela sua verdadeira identidade. A única coisa verdadeira é seu nome, mas ele não passa de um espião dos Estados Unidos, que estava apenas usando Langal para obter informações. Agora que ele já não é mais útil, vai descartá-lo. Seus soldados na floresta fuzilam ele. Logo vemos um mago chamado Jester. Ele invocou um dos espíritos heróicos mais fortes, chamado Assassino, que costumam usar máscara de caveira branca. A assassina pergunta se Jester é o mago que chamou ela para conquistar o Santo Graal. Com brilho nos olhos, ele confirma, mas isso foi um erro, pois logo a assassina remove o coração dele com as próprias mãos, chamando pelo nome de Zabanya, afirmando que vai matar todos os magos que vê pela frente. Após fazerem uma varredura, os soldados do Faldeus dizem que não tem nenhuma anomalia ao redor. Como seus soldados não conhecem muito bem os magos, ele vai dar uma explicação breve. Se um mago for morto, ele obviamente vai morrer de fato. Eles não conseguem resistir a ataques físicos, não importa o quão forte seja seu poder de magia. A única exceção seria se a pessoa fosse um corpo artificial ou um boneco. O Langal é mestre nisso, um senhor muito cuidadoso e cheio de segredos. Esse não é o verdadeiro corpo dele, que nesse momento com certeza deve estar em pânico dentro do próprio quarto. Mesmo assim, não há o que temer, ainda está tudo dentro dos planos, e o objetivo era passar a mensagem para a Associação dos Magos. Agora sim vai começar a Guerra do Santo Graal falsa. Enquanto isso, Tiny explica para Gilgamesh que eles não estão necessariamente buscando o Santo Graal. Essa terra, Snowfield, foi escolhida para ser o local da Guerra do Santo Graal falsa. Os magos apenas querem devastar o mundo todo e o objetivo deles é espantá-los dali. Para Gilgamesh, isso é estupidez. Não importa quem queira dominá-la, a terra continuará sendo dele. Ele nem queria participar disso tudo a princípio, mas descobriu que os magos estavam tentando roubar o tesouro dele. Aí a história mudou completamente. O clã da Tiné tem vivido na Terra há 1000 anos, mas ela foi completamente esmagada dentro de apenas 70 anos, porque uma parte do governo se uniu aos magos. Boa parte da população se rebelou contra eles e criaram uma organização dentro da cidade, e dependem dela, escolhida para ser representante nessa batalha, seguindo os passos do próprio pai. Gilgamesh deixa claro que essa Guerra do Santo Graal é falsa e não passa de uma imitação mal feita, mas não se importa que a Tiné use seu poder para enfrentar esse conflito. Para ele, nenhum dos inimigos presentes é digno da sua força verdadeira. Por isso ele decide conter seu poder por enquanto e apenas observar, esperando até que apareça alguém à altura do Rei dos Heróis. Logo vemos um homem esperançoso, dizendo que o aviso da guerra já deve estar se espalhando. Em breve, o Santo Graal vai escolher 6 pessoas comuns para virarem magos participantes dessa guerra. Esse casal é pai da Tsubaki, que é uma peça muito importante nessa batalha. Além disso, ele já possui uma relíquia fantasma para ajudar na guerra. Essas pessoas escolhidas recebem marcas mágicas na mão, chamadas selos de comando, que servem como prova de que foram escolhidas e permitem dar ordens aos heróis invocados. Quando isso acontecer, ele acredita que uma dessas marcas vai aparecer na própria mão dele, achando que será escolhido. Enquanto isso, um dos discípulos de Langal não consegue acreditar que Faldeus era um espião, e pergunta se seu mestre não pretende usar outra marionete, já que todos estão estranhando esse corpo estranho dele. Langal sabe que não pode usar outra marionete no momento, já que Faldeus pode ter colocado alguma armadilha nas outras. Ele vai se encontrar com Meloy, que está se preparando para uma palestra.
encontra. Langal acha bem ousado ele fazer isso, como se nada estivesse acontecendo, mas não há nada que ele possa fazer no momento, por isso precisa fingir normalidade para acalmar as coisas. Ele já tinha previsto que isso tudo ia acontecer, mas está fraco no momento e não pode usar suas habilidades para nada. A única coisa que ele pode fazer é evitar que tudo piore. Antes de revelar qual que ele acha que seja o plano inimigo, eles precisam ir para um local mais reservado. Langal diz que mesmo Meloy ainda determinando quais cuidados devem tomar, já começou a agir bem, enviando um de seus discípulos para o local do incidente. Ontem ele viu um membro da associação deles entrando no local. Meloy conclui que se trata do Flat. Rapidamente ele pega o telefone para fazer uma ligação. Assim que é atendido, ele diz que precisa investigar algo urgentemente e precisa do registro dos alunos que saíram e entraram do país para confirmar se o Flat Scardos não foi para os Estados Unidos. A moça revela que ele pegou um avião para os Estados Unidos 3 dias atrás e deixou uma mensagem agradecendo seu professor e que estava indo encontrar os heróis. Enquanto isso, o Flat está relaxando nas Américas. Seu professor falou tanto para ele não ir, mas preparou uma espada justamente para ele. Langal conclui que o aluno do Meloy confundiu um brinde, basicamente um brinquedo, como uma relíquia sagrada de um espírito heróico. Além disso, ele já sabe tudo sobre Snowfield. Ele espiou uma reunião confidencial que houve há alguns dias atrás. Langal sabe que aquela reunião estava com uma barreira mágica de inúmeras camadas. Apenas um mago de nível extremamente elevado poderia escutar algo dela. Meloy sabe disso, seu aluno é um mago muito forte, mas não sabe ainda. Flat recebeu seu selo de comando e está tomando cuidado para não usar nem um pouco da sua magia. Ele quer economizar. De repente, uma voz surge, perguntando se ele o invocou. Flat começa a se cagar de medo, mas o espírito heróico aceita o contrato. Como os dois estão em busca do Santo Graal, devem se conhecer melhor. O servo não consegue entender como foi invocado sem um altar e com tantas pessoas em volta. Flat pede desculpas, enquanto estava brincando com o fluxo da sua energia mágica, acabou invocando ele. Segundo o servo, isso apenas prova o quão bom ele é com magia. Quando Flat pergunta seu nome, ele é interrompido por um policial. Ele acha que tá ferrado por estar com uma faca no meio de uma praça, mas esse policial se trata do próprio espírito heróico, que estava apenas brincando com ele e consegue se transformar no que quiser. Antes de se apresentar, ele quer ser sincero e diz que nem sabe seu próprio nome. Esse espírito heróico sabe que só existem duas formas de alguém saber o nome verdadeiro dele: ou essa pessoa conheceu quem ele foi de verdade como um humano e não a versão famosa da sua lenda, ou foi a pessoa que acabou com seus crimes. Entretanto, a maioria das pessoas conhecem o apelido dele, Jack o Estripador. Enquanto conversam, ele revela ser da classe Berserker e, como não tem identidade, pode assumir a forma que quiser. A lenda dele nasceu como um símbolo de loucura. Ele fazia diversos assassinatos e por isso podemos dizer que essa classe que mais combina com ele. Flat pergunta qual desejo ele iria pedir para o Santo Graal caso o encontrasse. Antes de revelar, Jack pede para que ele não ria, pois seu desejo seria saber sua verdadeira identidade. Ele é uma lenda que muda conforme as histórias e estudos sobre o caso. Para ele, isso é extremamente aterrorizante. Talvez para Flat, que já possui uma identidade formada, seja algo difícil de se compreender. Mesmo assim, Flat gosta de conversar com alguém tão misterioso e enigmático como ele. Jack pergunta qual será o próximo passo do seu mestre. Com o poder que eles possuem, podem invadir qualquer lugar e eliminar qualquer outro mestre que quiserem. Como o tempo tá muito gostoso, Flat só quer relaxar. Enquanto isso, Jester volta à vida. Mesmo com seu coração arrancado, seus poderes são tão grandes que ele pode renascer. Agora ele parte com apenas um objetivo em mente: encontrar aquela assassina magnífica que saiu sem ao menos dizer o seu nome. Logo vemos dois agentes dos Estados Unidos. Um deles se chama Orlando Reeve e pergunta se o rei dos heróis chamado Gilgamesh já foi invocado. Sua parceira de equipe confirma, e quanto aos outros magos, eles só têm informações de que estão dentro da cidade. Entretanto, não conseguiram confirmar quais deles estão com o selo de comando. Houve apenas um mago chamado Flat que no meio da tarde, dentro de um parque público, invocou um servo. Após isso, eles ficaram tomando sol. Um de seus vigilantes conseguiu ver os dois claramente. O mago é extremamente habilidoso e no momento estão checando a árvore genealógica dele. Reeve acha que estão sendo cautelosos devido à proclamação da guerra. De qualquer maneira, o Gilgamesh será o maior obstáculo. Logo vemos a Tsubaki, uma criança internada que carrega um dos maiores mistérios do anime. Ela é o receptáculo do Graal, uma pessoa transformada em objeto, usada só para sustentar o Graal, mesmo que isso a mate ou deixe ela em coma. Reeve atende o telefone, é o Caster, que já liga gritando no ouvido dele.
Ele pergunta o que Caster quer. Ele ouviu dizer que os Estados Unidos têm milhões de mulheres gostosas para ele levar pra cama e ele quer saber se é verdade. Caso seja, ele quer chamar umas pra casa dele, não pra comprar, e sim pra fazer aquele jantarzinho romântico e aquelas coisas. Eles são irmãos, não custa fazer um favorzinho. Segundo o Rive, esse papo de irmão não existe. Eles apenas fizeram um contrato de espírito heróico, onde o Caster se tornou seu servo. Dito isso, o Caster deixa claro que o seu papel não é ser herói, sim criar heróis. Mas se Rive quer tratá-lo assim, está tudo bem. Mesmo se definindo como um malandro gostoso raro que curte o romance e fica pulando de gatinha em gatinha pelo mundo, não se importa em ser chamado de herói. Rive manda ele de volta pro trabalho, mas ele nem sabe por que tá trabalhando. Ele nem queria um desejo do Santo Graal, só quer algumas comidas boas e umas novinhas. Tirando isso, mal pode esperar para ver que tipo de drama os malucos que estão participando da guerra vão criar. Mas até lá precisa de algumas gostosas para não pirar da cabeça. Rive vai preparar comida e mulheres para ele, com a condição de que ele continue trabalhando. Seus poderes permitem ele manipular a realidade e transformá-la em ficção ou vice-versa. Ele deve copiar e criar um bom herói. Se não for melhor que o original, não vão conseguir enfrentar o Gilgamesh. Depois disso, o Caster continua falando besteira e Rive desliga na cara dele. Gilgamesh. Rive ouviu dizer que ele possui um armazém de tesouro infinito, mas ainda não está usando sua espada poderosa. Por isso, antes de consegui-la, não importa que tipo de métodos ou trapaças tenham que usar. Não existe outra escolha a não ser criar uma mentira para combatê-lo. Para Rive, não é necessário uma relíquia verdadeira ligada a um herói. Basta uma relíquia fantasma, um item artificial criado para imitar o conceito de um espírito heróico. Mesmo sendo falsa, ela é suficiente para forçar o ritual, atrair um servo específico e invocá-lo. É assim que essa guerra existe, através da quebra de regras. Rive é um chefe policial e, como mago, garante que seus objetivos vão ser cumpridos. Após isso, ele se encontra com Francesca Prelati, uma feiticeira completamente insana e manipuladora. Ela provoca Rive dizendo que ele é um policial ruim, porque em vez de buscar justiça de verdade, fica espalhando histórias como a Guerra do Santo Graal. Na visão dela, essa guerra não vai continuar falsa por muito tempo. Ela acredita que o ritual vai sair do controle e a guerra vai se tornar real, sangrenta e sem regras. Francesca diz que não há nada que Rive possa fazer para impedir isso. Para ela, falta apenas mais um servo a ser invocado, e quando isso acontecer, tudo desanda de vez. Ela acha isso maravilhoso e fala de forma cruel sobre Tsubaki, que é o receptáculo do Santo Graal, dizendo que quer vê-la ser usada até se esgotar completamente e virar algo descartável sem valor algum, e também torce para não aparecer um ruler, porque essa classe costuma intervir para restaurar o equilíbrio. Rive admite que poderia tentar forçar isso, mas acha que só pioraria a situação. Francesca então zomba dele, dizendo que ele é frio, rígido e certinho demais, e pergunta se ele não está cansado de ficar do lado da justiça. Na visão dela, ser vilão é mais fácil e mais relaxante, agir como louco resolve tudo, e depois é só dizer que ficou maluco e perdeu a sanidade. Ela provoca ainda mais, dizendo que se o Caster queria mulheres por perto, ela vai fazer companhia para ele só para causar. Rive acha que ela está fazendo coisas inúteis e manda ela voltar para casa, concluindo que apesar dela agir como se tivesse tudo planejado, não passa de uma velha problemática que só quer ver o mundo queimar. Logo vemos um caçador que estava atrás de um lobo que deu muita dor de cabeça para ele, e ainda ficou com um selo de comando. O animal servia como um catalisador, e não passava de um instrumento para ligar o espírito heróico com o mestre. Agora o agressor vai tirar o selo de comando da mão do lobo, dessa forma ele vai morrer, mas o animal acaba invocando um espírito heróico para protegê-lo, que logo aceita servir ao seu mestre lobo, mas o homem não aceita, sem acreditar que um herói poderia servir uma besta como aquela. O homem pede para o homem abaixar a arma, já que o lobo não possui intenção alguma de matá-lo. O servo consegue entender o que o lobo fala, e só de olhar a situação já entende o que o homem fez com ele. No entanto, o lobo tem piedade e não deseja matá-lo. Ele insiste para que o servo venha atrás do Santo Graal com ele, mas depois que percebe que não vai dar certo, ele vai embora correndo. Faldeus encontra com ele na floresta e mata ele, já que terá sérios problemas se o homem ficar causando uma confusão enorme por ali. Não podem arrumar inimizade com os cidadãos dali. Faldeus curte conversar, mas prefere falar com o corpo morto, por isso ordena que seus soldados atirem. O homem não estava tentando invocar um espírito heróico, e sim um divino. Isso é totalmente contra as regras dentro do sistema. Se ele não sabe, até mesmo a guerra tem regras, e é dever de todos que estão participando obedecê-las, mas nunca imaginou que aquela coisa apareceria como espírito heróico. Um bichinho de estimação invocou algo estrondoso. Seu nome é Enkidu, e está admirando o céu, que continua belo como sempre foi. De repente, ele sente uma presença a muitos quilômetros de distância.
distância. Então ele percebe que vai continuar esse duelo que começou há muito tempo contra o Gilgamesh. Ele usa sua voz para fazer um chamado e Tiné ouve a voz dele. Gilgamesh reconhece a voz de Enkidu. Agora a guerra de verdade vai começar e ele mal pode esperar por isso. Finalmente alguém digno de seu verdadeiro poder está presente. Agora que a batalha começou, ele entrega para Tiné uma poção da juventude de presente. Ela não precisa usar agora, já que é bem jovem, mas deve se sentir honrada em receber dele. Se ela quer ser submissa a ele, Gilgamesh tem que dar algo para ela antes. O dever dela é apenas manter seus olhos brilhando com a luz do rei. De repente, uma luz vermelha clareia todo o ambiente. Se trata da invocação da espada dele, que é poderosa, afiada e possui uma aura muito forte. Ela se chama Ea, que deve estar de mau humor por ele ter acordado. O rei pede para que ela o acompanhe em um pequeno banquete que ela com certeza vai gostar. Após isso, ele voa em direção ao alvo. Enquanto isso, Enkidu pede para que seu mestre o aguarde por um momento. Ele poderia lutar na floresta, mas acabaria destruindo tudo e, além disso, não conseguiria proteger o lobo. Faldeus percebe que o fluxo de mana alterou. É hora de meter o pé da floresta. Todos os agentes devem ficar longe do deserto. Ele vai enviar drones e monstros servos para o local. Enquanto isso, Flet está de boa com seu novo amigo. Ele fez o Jack virar um relógio. Dessa forma, ele acha que iria parecer um espião e seria maneiro. De repente, ele sente algo estranho. Há dois ruídos com uma quantidade de energia mágica bem chamativa e estão se movendo em direção ao leste. Ele tinha deixado um mago monitorando o deserto com um monstro ajudante e estava dando uma espiada por eles. Jack acha isso perigoso de se fazer, já que podem rastreá-los, mas Flet foi cuidadoso e está fazendo de um jeito que não pode ser descoberto. Mas se alguém barra pesada descobrir, ele é um ótimo ator e vai pedir as desculpas mais sinceras e de coração que já pediu na vida. Gilgamesh e Enkidu se encontram e estão prestes a começar a batalha. Todo mundo está desesperado, querendo saber o que está acontecendo. Rive pergunta para sua parceira qual a identidade do quinto herói invocado. Ela diz que seu nome é Enkidu, que está muito feliz por ter a chance de encontrar um oponente digno novamente. E se for falar do jeito moderno, ele vai botar pra torar. Gilgamesh, como sempre, tenta botar medo usando suas palavras, dizendo que sua espada cortou o mundo quando a terra e os céus foram criados, enquanto Enkidu vai despertar a natureza do planeta, pois andará ao lado da humanidade. Durante o encontro, a Tsubaki sente essa quantidade de energia em forma de pesadelo para ela. Frente a frente, Gilgamesh diz que a aparência do Enkidu é muito nostálgica, mas não parece que ele rejuvenesceu por dentro. Ele teve todo esse esforço de encontrá-lo no deserto, priorizando o bem da floresta. Apenas ele faria essa tolice, mas apesar dessa terra estar devastada, no deserto ainda há minhocas de areia e ratos. Por isso, Gilgamesh concluiu que ele finalmente amadureceu ao ponto de conseguir discernir as formas de vida. Enkidu não tem o direito de fazer isso. Ele é apenas uma arma que existe da maneira em que seu mestre deseja, mas essa escolha foi uma decisão própria vindo dele, e não se importa em receber o ódio que o deserto vai sentir. Gilgamesh acha isso baboseiras. Ele não mudou nada, mesmo já tendo morrido uma vez. Enkidu sabe que ele não pode falar nada, já que se tornou um tirano. Se o eu de Gilgamesh na infância visse como ele é agora, com certeza tiraria a própria vida. Enkidu discorda, achando que Gilgamesh apenas encontraria outro caminho para viver pelo bem do seu povo da cidade de Uruk. Eles jogam espadas e flechas reluzentes um contra o outro, que explodem quando se chocam, mas Enkidu interrompe ao sentir algo terrível vindo, provavelmente alguma espécie de inimigo natural para ele. Gilgamesh percebeu que se deixou levar pela diversão e esqueceu que tinha ladrões atrás do seu tesouro. Enkidu pergunta se ele estava na lista, mas como ele não quer o Santo Graal, Gilgamesh desconsiderou ele. Enkidu tem como objetivo proteger e ser leal ao seu mestre, por isso não vai poder enfrentar seja lá qual for o seu inimigo por agora. Então concluem que vão ter que continuar essa batalha depois, após Gilgamesh executar esses rebeldes malditos. Enkidu pede para que o rei tenha piedade, mas Gilgamesh não dá ouvidos. Um homem que foge não pode falar como um rei deve agir. Ele levanta sua espada para dar o último ataque da noite, como uma espécie de contrato para garantir a próxima batalha deles. Enquanto isso, Jester acha seu poder maravilhoso e bem mais que suficiente para esmagar a sua serva assassina completamente. Todos percebem que começou. Finalmente a Guerra do Santo Graal está declarada. Após isso, vemos uma moça chamada Ayaka. Ela entra em uma loja perguntando se há algum motel barato por perto. O comerciante pergunta se ela está de viagem. Ela diz que veio do Japão. O pai dele já viajou para lá e ele pergunta de qual parte ela é. Ela não consegue lembrar e ele acha normal às vezes se esquecer de onde mora. Ele nota o selo de comando e acha a tatuagem dela maneira. O seu servo está obrigando ela a participar da Guerra do Santo Graal.
Graal. O comandante sai pra fora reclamando dos helicópteros que estão sobrevoando o dia inteiro, atrapalhando o negócio dele. Parece que algo explodiu ontem à noite no deserto. A batalha de Gilgamesh com o Enkidu chocou todos do país. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Falaram que é perigoso, por isso todos estão proibidos de ir para lá. Faldeus observava pelas câmeras de segurança e notou o selo de comando da Ayaka. De repente, uma gostosa aparece enciumada, perguntando quem é a mulher que ele encara nas câmeras. Ele também quer saber. Se for uma maga, ela claramente não sabe esconder a sua energia mágica. Ela até poderia estar querendo provocar, mas parece que realmente não notou a vigilância no local. Na melhor das hipóteses, ela não vai ser um obstáculo para eles. Faldeus pergunta se ela descobriu o que causou a destruição no deserto ontem à noite. Ninguém sabe, mas perceberam que estão surgindo machucados estranhos em animais e pessoas em coma. Parece ser algum tipo de doença ou maldição. De qualquer forma, é melhor assumirem que é algo relacionado à Guerra do Santo Graal. Tudo que possuem até o momento é o Flet, Tiné e o Lobo. São 4 mestres confirmados no momento, incluindo Rive, chefe de polícia. Para ser mais preciso, ele diz que são 3 humanos e 1 animal. Há sinais de que Jester Cautolete, ao virar um mestre, conseguiu concluir a invocação de um espírito heróico. Entretanto, restos de esqueletos foram encontrados na sua oficina. Enquanto ao casal Kuruoka, os pais de Tsubaki, eles se recusaram a participar da guerra. Isso é algo totalmente incabível, considerando como esse casal é. E o que fizeram com a própria filha, entregando ela a rituais, materiais de pesquisa e sacrifício, em vez de protegê-la. Com tanta coisa acontecendo, está difícil organizar tudo. Faldeus está perdido. Por fim, ele pede para registrarem a Ayaka como alvo de observação. Enquanto ao Rive vão encontrar alguma oportunidade de dividir informação com o chefe da polícia, com Flet e o Lobo. Camuflar essa guerra não é um trabalho nada fácil. De volta à Torre do Relógio, quem diria que a Guerra do Santo Graal viria a acontecer nos Estados Unidos? Langal não consegue acreditar nisso. Ele diz para Meloy que o Faldeus fingiu ser seu discípulo, enganando ele completamente. Segundo Meloy, isso é algo comum entre magos, discípulos querendo superar seus mentores. De fato, ele está certo, mas Langal ainda não entendeu qual é o objetivo deles. Se fosse apenas um mero desejo pelo Santo Graal, não havia necessidade de fazer uma propaganda tão grande nisso. Dessa forma, ele quer ouvir a opinião de seu Lorde, que acredita que há ao menos uma facção que deseja esconder informações, e a outra que é a disseminação em grande área. Ambas aparecem e somem por trás dos feitos. Basicamente, para ele, os Estados Unidos não estão unidos em um grupo só, ou eles estão tratando a manifestação do Santo Graal como um ponto a se passar, tentando estabilizar tudo, ou estão produzindo o sistema da própria Guerra do Santo Graal em si, reunir uma grande quantia de magos em Snowfield, fazê-los invocar diversos espíritos heróicos para gerar um caos absurdo, para assim poderem analisar a estrutura da guerra. Isso é algo inimaginável para eles, simples magos da Torre do Relógio, que sempre trabalharam sozinhos e não são acostumados nem com discípulos. Entretanto, aqueles que estudam profundamente a magia podem possuir ideias que para eles são muito radicais. De qualquer forma, os dois sabem que ainda faltam peças para desvendar tudo o que está acontecendo. Langal diz que Faldeus mencionou que não haveria um servo de classe Saber nessa Guerra do Santo Graal. Meloy já tinha imaginado isso. Saber são seres muito poderosos que poderiam desregular tudo, além de ter chances da guerra não passar de uma mentira. Ele odeia pensar que há pessoas por aí inferiorizando e tratando essa guerra milenar como se fosse um mero show. Voltando para a lojinha, o comerciante escreveu algumas recomendações de motel para a Ayaka, mas não garante se ela vai gostar. Ela pergunta se algum desses lugares possui elevador. Ele não sabe dizer, então ela deixa pra lá e agradece. Ela dá um bolo de dinheiro para ele sem necessidade alguma, dizendo que não tem onde gastar isso tudo. Depois de um tempo, alguém surpreende ela no meio da rua. Caster novamente liga para Rive, que vai enviar um relógio de altíssima qualidade se ele continuar trabalhando, mas ele não quer relógio, deseja apenas bater um papo querendo saber uma comida típica dos Estados Unidos. Pode ser muito cara, ele não liga, já que não vai pagar mesmo. Rive sente muito pela noite anterior e pergunta se ele sabe de algo sobre um incidente no deserto. Caster nem sabe do que rolou, decepcionando Rive profundamente. Antes que seu mestre desligue na sua cara, Caster revela ter mais informações do que Rive esperava, falando da sua parceira Francesca, Faldeus e o casal Kuruoka, pais de Tsubaki. Ele não precisou fazer magia nem nada para descobrir isso tudo, só precisou de internet e um celular em suas mãos. Não é porque ele é um servo que não pode usar objetos modernos. Rive está com medo da ligação estar grampeada ou Caster revelar essas informações para outras pessoas que não deveriam saber. Parece que Rive subestimou muito seu servo. Mesmo assim, como um mestre, ele ainda possui poder sobre ele, pode calá-lo usando
usando o selo de comando. Mas como o selo só pode ser usado 3 vezes, Caster oferece outras formas de calá-lo. Ele quer comida boa. A Ayaka está em um pesadelo com uma voz obrigando ela a participar da Guerra do Santo Graal. É o espírito heróico dela que forçou ela a viajar para Snowfield, e se ela não fizesse isso, ela seria pega por uma maldição. Quando ela acorda, percebe que está presa e é questionada por um homem a razão dela ter vindo até a cidade. Segundo ela, uma mulher estranha de branco disse para ela vir até ali, mas não importa, o homem diz que agora ela vai servir de sacrifício, quando ele invocar um servo nobre que já foi conhecido como o Rei dos Cavaleiros da Távola Redonda. A primeira coisa que ele vai fazer é mandar matá-la, para ver se ele obedeceria a uma ordem de assassinar uma mulher indefesa. Assim que o mago começa o ritual, Ayaka reflete se isso faz parte da maldição que ela está destinada. Ela não quer morrer, e assim o homem fala suas palavras finais, mas de repente a assassina aparece arrancando o coração dele, chamando pelo nome de Zabania. A Ayaka não entende o que a assassina está fazendo ali. Ela aparece na sua frente, perguntando se ela é uma maga em busca do Santo Graal. Francesca está observando tudo, dando risada e achando a situação muito engraçada, e se pergunta o que o Rei dos Cavaleiros vai fazer ao ver seu mestre morto no instante que for invocado. O rei é um Saber chamado Arthur Pendragon. Sim, ele mesmo, da lenda da Excalibur. Ele percebe que estão em uma situação muito delicada. A assassina começa a saltar, mostrando sua incrível velocidade. Ele acha essa exibição de habilidade incrível. Assim que ela tenta atacá-lo, ele puxa sua incrível Excalibur e lança o poder direto nela, que consegue escapar por pouco. Mas a espada é muito poderosa e destruiu o teto inteiro. A destruição foi imensa, e por fim ele pergunta se a Ayaka quer ser a mestra dele. Ela recusa, dizendo que não vai mais obedecer às vontades dos espíritos heróicos e quer ser deixada sozinha. Agentes da polícia aparecem, mandando os dois ficarem parados. Eles estão presos por invasão e suspeita de terrorismo. A notícia até apareceu no jornal. O teatro da ópera no centro da cidade foi completamente explodido. Faldeus descobre que a explosão foi causada por um Saber que foi invocado. Ele tenta camuflar, dizendo para espalharem que foi apenas a tinta que acabou pegando fogo, mas o rei sobe em cima da ambulância e começa a falar alto discursando, dizendo que foi ele que destruiu o teatro, um local sagrado, inviolável, casa da música e da arte, e está profundamente envergonhado, tudo isso por conta da sua falta de cuidado. Em troca, ele está disposto a propor uma promessa. Ele jura pelos grandes fundamentos do seu cavalheirismo, pelas canções de vitória de seus grandes cavaleiros que ecoam pela sua terra natal, e pela sua honra que compensará a destruição desse teatro. Depois dessa, Faldeus percebe que esconder qualquer coisa ficou fora de questão. Isso tudo fazia parte do plano da Francesca, mas até para ela isso foi muito inesperado. Ela já viu muitas guerras do Santo Graal, mas essa é definitivamente a primeira em que vê um servo sendo preso pela polícia. O rei Arthur agradece a atenção de todos e espera que a vida dele seja repleta de música.